Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Falando um pouco aqui da minha experiência, Thiago, acho que é legal trazer, porque depois eu vi situações, então, acho que também por conta da minha filha, crianças muito pequenas, né? Bebês até, menores de 1 ano, tô falando aqui, tá? A minha filha, então, teve uma suspeita que foi, com 5, 6 meses, ela começou a fazer um movimento, fazendo assim com as mãozinhas e com os pezinhos, e ela fechava em ocasiões que ela estava animada, muito. E por conta da introdução, no momento que ela estava, né, lá comendo, alguma coisa, fazia esse movimento. E aí também tive uma percepção da questão do olhar, né? Então a minha filha, ela sempre teve muita dificuldade com a atenção e lugares que tinham muita gente, ela não mamava. Então a amamentação em casa, mesmo em casa, eu podia só fazer num único cômodo, no mesmo sofá, no mesmo lugar. Se eu não sentava ali para amamentá-la, ela não mamava. Não mamava, não mamava. Equilibrando na ponta do pé, fazendo um W e sorrindo de um lado só. Isso. Tô brincando, tinha que ser assim tudo tão preciso e específico para dar. Tinha, né? Então você Quase percebe aí uma malabarismo. certa rigidez, uma questão meio ritualística, enfim. E aí, a ponto de, Thiago, quando eu saía de casa, eu tinha que me trancar no banheiro e apagar a luz para ela mamar. Eu saindo de casa, ela estando com fome, ela fazia isso. E aí fica irritada, e aí chora, e reclama, e não consegue mamar. Nossa senhora, bola de neve, né? É engraçado, porque eu vejo essa sutileza, Thiago, hoje na minha outra filha. Não é assim, entendeu? Nunca foi. Não. A Nunca foi. diferença é clara quando a gente observa, né? Isso. E a outra, e eu tenho uma questão, quando eu jogava ela para cima, sabe, rotina sensório-sensorial, né? Jogo para cima, espera a resposta, ela olha no meu. A Esther não olhava, né? Então eu jogava ela para cima, ficava esperando, ela se perdia, né? Sim, não comunicava, né? Não olhava aquele olhar dirigido, aquele sorriso dirigido para quero mais, joga de novo, né? Que é a interação, né? A reciprocidade social. Exato. E a que está, né, diminuída ali, ou ausente no autismo. E a questão dela não olhar na mamada, né? Ela não olhava, era muito difícil. Eu tinha que fazer assim, sei lá, usar um óculos. E foi o que eu comecei a fazer, né? Conforme a orientação. E às vezes tem até uns desvios ativos, né? Às vezes tem até desvio Isso, era bem ativo. assim. Nossa, era exatamente assim que ela fazia. Sim. Tipo, meio. Aquele desvio ativo, você olha assim, ela vai tirando, né? Era bem assim, enfim. Sim. Você fez Que exatamente é o que ela bem fazia. incomum, que é bem incomum, inclusive em bebês. Geralmente, o olhar da mãe é tipo Imã, né? fixa, é um imã, é uma coisa, é a glória, né? A glória Enfim, da aí a gente criança começou a aí. estimular, né? Foi aí que eu conheci você, com 8 meses a minha filha estava, e eu, enfim, sou pediatra, eu procurei os melhores profissionais, procurei saber o que estava acontecendo com a minha filha e fui atrás, comecei as terapias, ela começou com 9 meses, porque era dezembro, janeiro, então final de ano, viagem, fez avaliação, não teve assim, falou, não é, falou, olha, existe um risco, né? E tem um risco. Bora trabalhar. Vamos estimular. E foi o que a gente começou a fazer. Então, começamos a fazer a terapia. Foi bem na época que 2020, né, começou a pandemia, mas a gente fez em casa, eu fazia o tempo todo, fora o tempo que ela fazia com a terapeuta, né, com a assistente terapêutico, eu fazia em casa muito, eu fiz muito com a minha filha. Eu falei, gente, como eu fiz isso, né? Sentei no chão, estimulei. Brincou, trazia para o olhar, estimulava a fala, né? E ela evoluiu, assim, absurdamente, né? Absurdamente. Sim. Foi um negócio a ponto dela receber alta. Então, com 2 anos, recebeu alta das terapias. E hoje, assim, tá ótima. Mas aí o que eu falei para você, eu vejo alguns pontos que ela precisa também. Agora tá uma dificuldade em relação ao comportamento, que talvez eu precise Tem o tal do terrible twos também, né?
Agora, é aquela coisa, se eu tive um histórico de alterações de desenvolvimento, sobretudo agora comparando com a sua mais nova típica, é aquela coisa, tem estudos que ainda são preliminares, mas que são feitos com bebês de risco, tá? Tem um modelo de intervenção que é o Infant Start, que é o modelo precoce de Denver para bebês, que até está sendo feito pesquisas em cima e tal, e tem um estudozinho preliminar que eles soltaram, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram bebês irmãos de criança com autismo, porque aí o percentual de chance de ter autismo é maior, e pegaram esses bebês e começaram ali a estimulação entre 6 e 9 meses de idade, só naqueles casos que quando eu passava uma escala que se chama Autism Observational Scale for Infants, ou seja, escala de observação de sinais de risco em autismo em bebês. Então eu passava essa escala, via aquelas crianças que pontuavam mais alto, e das 8 que pontuaram mais alto, 8 eles simplesmente não fizeram nenhuma intervenção, porque não é feito geralmente em bebês, então acaba não sendo antiético. E no outro grupo, eles fizeram uma intervenção parental, que é essa Infant Start, que era treino parental 1 hora por semana para o pai implementar essa estimulação em casa. Legal. Eles depois voltaram e avaliaram aos 3 anos de idade. E olha que interessante, são dados preliminares, não é um estudo com grupo controle aleatório, não é uma prova cabal. Um número pequeno, né? É um número pequeno, mas já traz uma ideia de que, opa, esse fenômeno existe, a gente precisa olhar um pouco mais a fundo. E o que aconteceu? Do grupo que não recebeu esse Infant Start, que não recebeu essa estimulação, 7 das 8 crianças que não receberam fecharam o diagnóstico aos 3 anos de idade. Que é exatamente a precisão desse AOC aos 9 meses, que é 84%. E do outro lado, só 1 das 8 crianças fecharam o diagnóstico. Nossa! Então, assim... Isso arrepia até, porque, gente... É isso que eu falei, assim, eu acho que é possível, inclusive, que com a estimulação tão precoce, com a intensidade certa, os primeiros sinais aparecendo, a gente evite esse efeito cascata que muitas vezes acontece no autismo. Porque quem não olha no olho não percebe quando o outro está comunicando. Quem não percebe o que o outro está comunicando não desenvolve reciprocidade. Se eu não desenvolvo essa reciprocidade, eu não estou olhando para o outro, eu não aprendo a imitar. Se eu não aprendo a imitar, eu não aprendo a imitar gestos. Se eu não aprendo a imitar gestos, eu não aprendo a trocar mensagens com o interlocutor. Se eu não aprendo a trocar mensagem, eu não aprendo a comunicar, e aí às vezes a fala não sai. Quem não aprende a imitar, não aprende a brincar direito, brinca repetitivo, aí é motricidade fina, motricidade grossa, então vai virando uma bola de neve. Agora, se eu já pego nos primeiros sinais e vou ali estimulando, às vezes esse efeito não pode ser. Isso para que idade, Thiago? Antes de 1 ano, né? De 1 ano, né? Esses daí, do estudo que eu tô falando, foi crianças entre, se não me engano, 6 e 9 meses que eles pegaram. Nossa, que foi bem a idade da minha filha. Foi uma coisa assim, é isso, bem cedinho. Eles começaram super cedinho, pegaram aqueles casos que tinham um risco maior e, evidentemente, assim, tinha razão, tinha um risco maior. No grupo que não teve estimulação nenhuma, não foi 7 dos 8 que fechou o diagnóstico? Olha que precisão incrível. Para quando você pega um bebê a 9 meses de idade, é incrível essa precisão. Então... E você tem que ter um comparativo, Thiago, pensando aqui, porque, por exemplo, fechou o diagnóstico, não fechou. Tá, e as que não fecharam... Será que elas não seriam, entendeu? Então, por isso que você tem que ter o comparativo para falar, não, aquelas crianças que não estimularam, fecharam. Por quê? Eu tenho tido pacientes no consultório que começaram a terapia antes de 1 ano, e a mãe, eu acompanhando, não fechou, mas continua fazendo a terapia, entendeu? Na mesma idade, com 8 meses, por aí. Só que isso, eu acho que assim, é o grande pulo do gato, porque se a gente conseguir estimular todas essas crianças que precisam tão precocemente, vai ter menos diagnóstico até. É meio doido isso, mas vai ter. E aí aquela coisa, assim, vai continuar tendo sinais, vai continuar geneticamente tendo o autismo, mas a manifestação, por não ter havido esse efeito cascata, por a gente ter trabalhado o cérebro na fase mais maleável dele, muitas vezes a manifestação é tão sutil que não entra na nossa linha de corte do diagnóstico. Então ele deixou de ter autismo, ele curou? Não, é que o autismo ele é uma linha de corte. Eu preciso de um certo número de sintomas,
numa certa frequência para que eu chame aquilo de transtorno do espectro do autismo. Agora, isso daí, gente, é uma convenção de condomínio. É claro que é especializada, é claro que são especialistas que estão discutindo, mas onde é que eu ponho o ponto de corte é definido pelos especialistas. Se vai ser mais sutil ou mais grave o ponto de corte, é a gente que define enquanto especialista ali na hora que está definindo os sinais no DSM. Tanto que houve uma época que foram mudados os critérios para diagnóstico de deficiência intelectual. E aí saltou de 1% da população para 5% da população. Eles tiveram que revisitar e revisar o diagnóstico, porque com 5% se tornava impossível fazer adaptação e oferecer serviço para tantas pessoas. Então, peraí, a dificuldade cognitiva, que eu chamo de deficiência intelectual, tem um limite onde eu traço e falo, a partir daqui é deficiência, a partir daqui não é, e dependendo de onde eu coloco essa linha, né, do QI, é que vai se dizer sim ou não. É a mesma coisa para o autismo. Então, deixou de ter autismo? Não. Curou? Não. Mas às vezes os sintomas remanescentes eles são tão sutis que não chega a fechar um diagnóstico nos critérios que a gente tem hoje.